Não tem como nós ficarmos buscando uma interpretação extensiva nela, porque a história que Jesus conta ali, ele começa dizendo que o reino dos céus é semelhante ao dono de sai de madrugada para assalariar os trabalhadores da vinha. Ele está fazendo uma analogia para que aquelas pessoas compreendessem como é o trabalho no reino dos céus, porque as pessoas que ele estava pregando conheciam uma vinha e sabiam o que era trabalhar em uma vinha. Então Jesus, eu tenho dito muito isso, Jesus ele é um Jesus muito contextual. Eu estava falando essa semana que eu queria muito ver Jesus pregando na Jamaica. Eu queria ver Jesus lá na Jamaica pregando o Evangelho. Eu fico imaginando Jesus com a roupa toda colorida, descalço na areia, com a bermuda. A primeira coisa que ele ia fazer é ir lá no cabeleireiro, lá pôr um rastafari. E aí ele ia chegar lá e falar: e aí meu brother, na paz. Porque Jesus era contextual. Ele não pecou, ele não coadunava com o pecado, mas ele amava o pecador. E quando ele chegava perto de uma pessoa, ele fazia aquela pessoa, ele trazia a imagem da pessoa para ele denunciava o pecado da pessoa, mas ele fazia a pessoa refletir a imagem dele, e aí a pessoa por si mesmo se constrangia, porque o amor constrange. Ele não chegava acusando, ele não chegava apontando o dedo, ele não chegava tratando de forma fora dos olhos de Deus, que nos vê com amor, que nos vê com misericórdia, que nos vê com perdão, que olha para os nossos erros e compreendem que os nossos erros são estabelecidos por causa da nossa humanidade, que está sendo todos os dias aperfeiçoada no Senhor. Então Jesus está falando de uma recompensa que o Senhor dá, não por aquilo que você faz, mas uma recompensa que o Senhor dá porque Deus é bom. O que Marcos 10 fala? Por que me chamas bom? Só há um bom, que é o meu Pai. Então essa parábola, ela está tratando de uma estrutura em que o homem, vamos falar da parábola, da estrutura analógica que Jesus faz com a comparação do reino de Deus. E ele está dizendo que o homem sai bem madrugadinha, depois ele sai 9 horas da manhã, depois ele sai ao meio-dia, depois ele sai às 3 da tarde, depois ele sai às 5 da tarde, para contratar pessoas, para que essas pessoas trabalhem para ele. Mas o versículo 3, ele diz ali que ele vai para a praça onde estavam outros desocupados, e ele contrata aquelas pessoas, no verso 2, por 1 denário por dia. 1 denário. 1 denário era o salário de Israel na época de Jesus. 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho. Aquele unguento que Maria ungiu os pés de Jesus, enxugou com o cabelo, aquele vaso de unguento que ela usou custava 300 denários. Custava praticamente 1 ano de trabalho, que no dinheiro de hoje no Brasil equivale a 74 mil reais. Era um patrimônio que Maria tinha. Então, na verdade, a gente entende aqui Jesus ele saindo e ele falando que aquele homem foi contratar pessoas para trabalhar. E ele não esqueça que ele começa dizendo que o reino de Deus é semelhante. E ele vai chamando pessoas. E ele vai chamando pessoas. E ele vai levando pessoas para a sua vinha. Ocorre que ali existe uma estrutura muito diferenciada daquilo que nós entendemos por administração empresarial, uma estrutura totalmente diferenciada daquilo que nós entendemos de contabilidade, uma estrutura totalmente diferenciada daquilo que nós conhecemos por planilhas fiscais, previdenciárias, hora trabalhada. O cálculo que esse homem faz para pagar aqueles trabalhadores não estava baseado na literatura humana, na legislação humana, no direito do trabalho. O cálculo que ele faz é um cálculo baseado num senso de justiça, não humano, mas divino, porque ele contrata aqueles trabalhadores. Imagina, meu amado, você começar a trabalhar às 6 horas da manhã,
Vamos admitir hoje que uma diária custe R$150. Imagina você trabalhar das 6 da manhã até as 18, e quando você vai receber, você recebe R$150. Mas aí do seu lado vem outra pessoa que começou a trabalhar às 17 e termina o período de trabalho às 18 e recebe R$150. Foi o que aconteceu aqui. Então, nós entendemos que houve ali uma manifestação muito forte de ciúmes, uma manifestação muito forte de egoísmo, porque o ser humano ele tem uma natureza adâmica muito violenta, e quando de um certo modo ele se sente não beneficiado por causa do benefício que outro recebeu, ele, em vez de se alegrar com o que se alegra, ele não se alegra, ele fica enciumado. Olha o versículo 12, põe para mim aí, Kendi, por gentileza, Mateus 20, o verso 12, número 12. Esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor o igualou a nós. Eu quero dizer para você que Deus, Ele estabelece muitas estruturas na nossa vida e Ele traz muitos modelos bíblicos de trabalho. Por que é que eu estou falando isso hoje aqui? Por que é que o Espírito Santo me entregou essa palavra para ser pregada na igreja? Fica até cansativo a gente falar de pandemia, porque é só o que se ouve. Mas a convicção que Ele me deu foi assim: as pessoas que vão hoje numa igreja local congregar, é porque realmente elas têm uma consciência, ainda que inconsciente, do amor, do privilégio, do temor, do desejo de contemplar a presença de Deus, como Paulo fala em Hebreus 10, 25, de estar na congregação. E quem vem na congregação, quem se dispõe a deixar a zona de conforto do sofá da sua sala, ou da sua cama, ou da sua rede, ou da sua casa, e vem aqui, se arruma, toma um banho, se arruma, vem na igreja, usando máscara, que é um caos. Para a doutora Vanini não, porque ela é médica, né? Então, primeiro ano de faculdade ela já começou a usar máscara, mas e nós? Então quem vem aqui hoje, quem vem no culto, quem está nesse salão aqui, a igreja que está reunida nesse salão, na verdade tem entendido o chamado de Deus para trabalhar na seara. E o que eu quero falar, o que o Espírito Santo quer dizer para nós, é que de fato quem capacita você a trabalhar na seara é o Senhor. Eu quero fazer a leitura, Kendi, Êxodo 31, Êxodo capítulo 31, a partir do versículo 1, eu quero que você entenda, que se você for esperar, você ter capacidade para pregar o Evangelho, você nunca vai pregar o Evangelho. Eu quero te dizer que quando você abre a boca, dizendo assim: Senhor, eu vou falar do Senhor para essa pessoa, o Espírito Santo me ajuda. A Bíblia diz em 1 João 2 ali, que Ele te ensina. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 4, no capítulo 5 de Êxodo, capítulo 3 de Êxodo, a Bíblia diz ali, o Senhor falou para Moisés: Moisés, vá e fale com Faraó. Aí Moisés fala: mas Senhor, eu sou pesado de boca, eu não sei falar. Deus falou para ele: vá, porque eu falarei pela tua boca. Então quando Paulo escreve, irmãos, quanto aos dons, eu quero pedir para vocês buscarem com zelo. Eu quero dizer que o fato de você estar aqui hoje mostrou para o Espírito Santo, e foi essa a razão que ele me deu essa palavra, mostrou para o Espírito Santo que você está disposto a fazer parte dos ceifeiros da seara, daqueles que colhem frutos. Porque é impressionante nós entendermos como o Senhor dá habilidade aos homens. Olha aqui, ó. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur,
da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Esse homem, ele foi cheio do Espírito de Deus, como Davi, quando foi ungido por Samuel. A Bíblia diz que naquela hora Davi foi cheio do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro e prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei. Eu quero dizer para você que se você se dispuser a trabalhar para a seara do Senhor, Ele vai te capacitar. Também capacitei a todos os artesãos para que executem tudo quanto o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa que está sobre ela, a todos os outros utensílios da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro, seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com seus utensílios, a bacia com a sua base, assim como as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas como as vestes para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, bem como o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Irmãos, presta atenção no que aconteceu aí. Esse homem, chamado Bezalel, e a Oliabe, eles foram capacitados por Deus para fazer todo tipo de obra: roupas para o sacerdote, arca da aliança, incenso, óleo da unção. Então, na verdade, o Senhor, Ele capacitou esses homens a estarem trabalhando para o reino. O Senhor deu capacidade a eles. O Senhor chamou Noé para que ele entregasse a uma geração uma mensagem de juízo. Noé, fala para essa geração parar com esse negócio aí, porque vai dar ruim. Todo ser que tem fôlego de vida, que respira pelas narinas, eu vou matar. Noé faz a arca. Deus chama Abraão e faz Abraão sair de um lugar, do meio da sua parentela. Ele era um homem rico, e Deus fala para ele: Abraão, sai da tua casa e do meio da tua parentela e vai para um lugar que ainda eu hei de te mostrar. Deus chamou José do Egito para ser governador do Egito. José passou por estruturas miseráveis, foi jogado num buraco, foi vendido como escravo, foi comprado como escravo por Potifar. Chegou lá, ele teve um problema lá com a Potifera, né, com a mulher de Potifar, a dona fera lá. Foi preso, foi para a cadeia, ficou 2 anos preso. Mas a Bíblia diz que onde José estava, o Senhor era com ele. Deus chama um homem chamado Moisés, com 80 anos de idade, para que ele libertasse o povo de Israel da escravatura no Egito. Moisés anda 40 anos sob a orientação da nuvem de Deus. Josué foi chamado como um conquistador da terra prometida. Entra lá, Josué, eu vou te dar vitória nas tuas mãos. No primeiro capítulo do livro de Josué, por 3 vezes Deus fala para Josué: não te desanimes, porque eu estou contigo. Ser forte e corajoso. 3 vezes Deus fala no primeiro capítulo do livro de Josué para ele essa frase: Josué, seja apenas forte e corajoso, aonde você estiver eu estarei contigo. Deus chama um homem chamado Gideão. Ele tem 32 mil soldados. Deus dá uma calculadora para Gideão. Fala: Gideão, pega essa calculadora e abre uma planilha Excel aí, Gideão. Vai pondo aí, ó.
menos para cá, mais para lá. Quantos que sobraram aí? Sobraram 300, Senhor. É com esses 300 aí que você vai vencer 120 mil soldados. Gideão matou 120 mil soldados com 300 homens. Essa capacidade veio de quem? Deus chama um menino de 7 anos de idade chamado Samuel, que se tornou um dos maiores profetas da história da humanidade. Só que, o que eu quero dizer para você, põe para mim aí por favor no Salmo, Kendi, de número 78, no versículo 72. Deus ele está dizendo, e eu estou falando essa palavra hoje, porque nós temos visto como que a igreja Resgate, ela está na contramão de direção daquilo que eu tenho visto. Porque as igrejas, muitas igrejas, eu estou em grupos de pastores, tanto do Mato Grosso do Sul como fora daqui também. Eu estou num grupo de uns 2 ou 3 grupos de pastores do Rio de Janeiro, de Brasília. Samir, é só reclamação. O fulano fechou a igreja fechou, a igreja não conseguiu pagar o aluguel, a igreja fechou, a igreja isso, o pastor fulano está com depressão, o outro pastor não consegue mais pregar. A igreja Resgate de outubro de 2018 para cá, ela tinha 2 igrejas, hoje vai estar indo para a 8ª. E nesse período de pandemia está crescendo vertiginosamente. Por quê? Põe no 71 por gentileza. De pastoreio de ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Esse salmo está falando de Davi. Deus tirou Davi lá de trás das ovelhas, para ele ser pastor de Jacó e de Israel. E no versículo 72, Deus traz uma qualidade daqueles que integram a colheita da seara. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, e com mãos habilidosas, algumas traduções dizem, aqui diz experientes, com mãos habilidosas os conduziu. Eu estava falando com o Samir agora ali atrás, ouvindo o louvor aqui, como que esse louvor de hoje, ele tocou o mundo espiritual, ele tocou o céu. Essa adoração que foi feita hoje aqui em cima, não é só por causa da dedicação desses meninos, dessas mulheres que estão aqui, não é só por causa da dedicação, porque eles precisam ter mãos experientes, eles precisam da dedicação. Mas um louvor que toca o céu, não é quando há harmonia musical entre os instrumentos e a voz. Um louvor que toca o céu é quando você tem um coração íntegro. E a gente estava ali no fundo bebendo esse louvor. Sabe, o Samir assim, olhando, me chamou ali, Tony, olha esse louvor. Eu falei, meu Deus, cara. A gente estava sorvendo, a gente estava recebendo no Espírito, não um louvor, uma música, a gente estava recebendo uma adoração. O Senhor, Ele estava sendo contemplado aqui na hora do louvor, contemplado. Então, nós entendemos que para servir o Senhor, Josué 24:14, ele diz que nós temos que servir o Senhor com fidelidade e integridade. Porque Deus, Ele vê o coração, e nós precisamos compreender, como eu tenho falado quando eu atendo no gabinete pastoral, porque eu também sou humano, eu tenho as minhas falhas também. O Senhor tem falado comigo duramente nesse aspecto. Josué capítulo 24, versículo 14. Olha o que ele diz ali. Só digitar aí JS 24, daí ele já vai no 14. Agora temos o Senhor e sirvam-no com integridade. O que é o íntegro? É aquele que não se dobra para as estruturas que desafiam a denúncia de um pecado. A integridade é aquele que se move porque Deus estabelece um caminho e ele não sai daquele caminho independente do que aconteça. Isso é íntegro. E fidelidade é quando você ouve uma voz, você faz uma aliança com essa voz e você se compromete a seguir essa voz.
Porque quando você entra numa tempestade, eu quero dizer para você que Deus, Ele é um Deus, que Ele é caminho na tempestade e voz que dá direção. Então você precisa servir a Deus com fidelidade, porque a Bíblia diz que Deus é fiel, Ele é fiel à sua palavra. Então nós temos que servir a Deus. Existem requisitos para que nós cumpramos a missão da seara. Colossenses capítulo 3, CL 3:23. O que Deus falou para Samuel em Samuel 16? Samuel, vistes bem, porque eu não vejo como o homem vê, eu não vejo o exterior, eu vejo o coração. Tudo o que fizerem, tudo o que fizerem, esse tudo ali, irmãos, tem alguma exceção ali? Tem algo que você possa fazer sem estar dentro dessa plataforma de fazer de todo o coração como para o Senhor e não para homens? Então, quando nós estamos trabalhando na seara de Deus, nós temos que fazer de todo o coração, como se estivéssemos realmente fazendo para Ele. Atos capítulo 26, AT 26, verso 7. Olha só, sábado foi muito gostoso para mim e para Débora. Nós 7 horas da manhã fomos para o Esquadrão da Vida ministrar a palavra, e dali nós saímos, e aí ficamos o dia todo fazendo visita, o dia todo envolvidos com a igreja. Daí a Débora veio para cá ensaiar o louvor, eu fui fazer algumas coisas ali na plataforma digital da igreja, e eu fui estudar, eu fui ler, o Senhor tinha me dado essa palavra, eu fui organizar essa palavra, e nós acabamos que à noite nós tivemos uma reunião na casa do pastor Mendes, foi uma bênção, recebemos ele e a Márcia como pastores da igreja. Nós chegamos em casa para dormir, era 00:35, e hoje não foi diferente. Hoje eu acordei 6 da manhã, fiquei envolvido com meu Deus. Viemos no culto de manhã, fomos para um almoço na casa dos irmãos lá, também que estão integrando a igreja agora. Saímos de lá 3:30 da tarde, 4:30 eu estava aqui na igreja. Esta é Atos capítulo 26, versículo 7. É a promessa que as 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor. O que está escrito ali? Cultuando a Deus com favor? Dia e noite. Eu quero dizer para você que eu creio que vai chegar um dia, Samir, que nós não vamos estar mais aqui no púlpito aqui. Eu creio que Deus vai dar outra direção para a gente. Talvez, não sei, talvez a gente dirija igrejas em outros lugares, os resgate em outros países. Mas vai chegar um momento, cara, que nós vamos estar aqui na igreja como ovelhas, como membros mesmo. Vai ter um presidente aqui, vai ter um pastor local, vai ter uma equipe. Mas eu quero dizer para você que se isso acontecer, e vai acontecer, eu não vou vir somente no culto de manhã, nem somente no culto da noite. Eu vou vir de manhã e à noite. Eu vou continuar acordando às 6 da manhã, buscando a Deus. Eu vou continuar orando toda noite. Eu vou continuar buscando ao Senhor dia e noite. Põe aí o Salmo 1, versículo 1, SL1, versículo 1 aí. Porque a Bíblia, você precisa entender que você não vem aqui para ser abençoado, você vem aqui para abençoar. Por isso que na nossa casa nós precisamos contemplar a presença, nós precisamos ter um relacionamento com Deus na nossa casa, porque você vem para cá cheio. Na segunda noite é gostoso, o Patrick ele está comigo toda segunda noite lá na torre do Esquadrão da Vida. É muito gostoso, cara, aquele lugar é muito gostoso. Parece que o ar ali é mais leve para respirar. A gente tem uma inspiração naquele lugar, porque realmente aquele lugar é um ambiente da presença de Deus. Deus traz umas revelações para nós ali, umas coisas doidas, e a gente começa a conversar, parece que está tudo chapado, e está mesmo, cara, só que chapado no Espírito Santo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a sua conduta dos pecadores, e não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita semanalmente, mensalmente, anualmente, não, dia e noite.
Nós temos que ter o hábito de contemplar a presença de Deus. Nós temos que ter o hábito de sermos gratos a Deus. Eu faço isso muito, eu tenho o hábito de fazer isso muitas vezes durante o dia. Eu entro no meu carro, eu sento ali, eu falo obrigado, Senhor, por eu ter um carro para andar. Eu sento no meu sofá e falo, ai Senhor, obrigado por esse sofá. Aí a Débora, ela é tão especial que ela fala, amor, aí eu falo assim, puxa, acho que eu vou pedir uma pipoca para a Débora. A Débora fala, amor, você quer pipoca? Eu falo, Jesus, a mulher é profeta, velho. Aí ela vem lá, cara, com a pipoca para mim, aquele cheiro de pipoca, uma gata servindo pipoca para mim. Eu olho para ela e falo, Jesus, eu não mereço tanto. Mas eu li aqui no começo que Deus não me dá porque eu mereço, Deus me dá porque Ele é bom. Deus não me dá porque eu faço para Ele, Ele me dá porque Ele é bom. Então, nós temos que amar a Deus todos os dias, dia e noite. Romanos capítulo 6, RM aí, Kendi, RM 7, versículo 6. São requisitos para que eu possa entender que o Senhor, Ele vai me capacitar como Ele capacitou Aitofel e a Eliabe. Ele capacitou aqueles homens, Ele deu habilidade manual para aqueles homens, pastor Samir, em Êxodo 31. Os caras não sabiam nada. Amanheceu o dia, ele começou esculpindo madeira, ouro, batendo em ouro, costurando coisa, fazendo óleo da unção e fazendo incenso para queimar no altar da adoração. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Nós temos que servir ao Senhor com motivação sincera e espiritual. Você sabe o que me agrada muito? Ontem a Magali estava fazendo chacota de mim lá, porque quando eu fui conhecer a igreja, sim, quando eu comecei a ir nos cultos da Resgate, um dia o Samir me chamou e falou, Tony, vai ter um profeta hoje aqui, eu queria que você viesse no culto. Era uma quinta-feira, a Resgate era lá na rua Maracaju. Cara, naquela época eu acho que nem tinha igreja o caminho ainda, hein, velho? Eu estava na igreja Cristo Sem Fronteiras. Eu fui. Chego lá, irmãos, um cara começa a pregar. E ele era completamente alienado, porque eu vim daquele quadrantezinho assim, bem, sabe? Eu quase fazia o nome do Pai para subir no púlpito. Era aquela coisa bem religiosa assim, ó, bem encaixadinho. De repente o cara começa a pregar, ele vai lá, ele deita no chão, ele rolava, ele erguia as pernas, ele gritava, ele lutava com Kung Fu no púlpito. Eu falei, Jesus amado, que é isso, Jeová? Falei, cara, o Samir é doido, velho. Samir é doido. Mas foi naquela noite que o Senhor me curou de uma enfermidade que havia 15 anos eu tinha. Eu fiz tratamento de tudo que é forma que vocês imaginarem. Eu tinha uma lesão, Vanini vai saber disso. Eu tinha uma lesão por esforço repetitivo, uma DORT. Eu tinha uma dor nos braços e na coluna e no ombro assim, 24 horas por dia. Eu fiquei 15 anos com essa dor, não tinha cura. Eu fiz todo tipo de tratamento que você possa imaginar, de acupuntura a fazer mandinga embaixo da cachoeira, tomar 7 pulinhos na cachoeira, eu fiz. Tudo que você sonhar, que o cara falava, olha, se você equilibrar uma galinha na cabeça 3 horas você cura. Eu equilibrava a galinha na cabeça, porque a dor era insuportável. A dor era a última sensação que eu tinha antes de dormir e a primeira que eu tinha quando eu acordava. E aquela noite, aquele homem ali totalmente fora da plataforma de religiosidade, mas cheio do Espírito de Deus, eu fui curado. Eu estou dizendo isso para você, que o que me alegra muito na Igreja Resgate, é que a Igreja Resgate, ela não é uma igreja religiosa nesse sentido. Ela não é uma igreja colocada dentro de uma caixinha para cumprir estratagemas, para cumprir rituais. Não, ela é uma igreja livre, mas ela é uma igreja preocupada com a doutrina dos apóstolos. Nós não abrimos mão disso aqui.
Então nós temos que servir a Deus com integridade de coração. João capítulo 15, versículo 16. Irmãos, pelo amor de Deus, cada um de vocês que tem aqui tem, olha aqui, ó, João 15, versículo 16. Vocês, Jesus está falando para cada um de nós aqui agora. É como se tivesse um locutor lá falando atrás do... Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem lá no ID de Marcos 16:15 e Mateus 28:18 e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Você quer ter uma oração atendida? Trabalha para Jesus e gera fruto, mas não um fruto que vai apodrecer, gera um fruto que vai permanecer. E para um fruto permanecer, você tem que entregar para Ele. Jesus aí está falando de almas, está falando de pessoas. Eu tenho falado ali às 22 horas, todas as noites, no nosso encontro no Instagram, que nós estamos numa estrutura de reino, missão, pessoas e coisas. Coisas é por último. Então, se você quer ter uma oração atendida, pregue o Evangelho e ensine para as pessoas o fundamento que é Cristo, e depois construa em cima do fundamento na vida delas a doutrina dos apóstolos. Ensine as pessoas, leve as pessoas para Jesus, conecte as pessoas com Deus Pai por meio do poder do Espírito Santo. Ensine as pessoas a contemplar a presença de Deus. Tem pessoas que nunca pararam para contemplar a presença de Deus. Contemplar a presença de Deus no secreto não é você orar, não é você pedir, não é você confessar, não é você ficar de blá 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 blá. Contemplar a presença de Deus é você entrar num lugar quieto, ficar naquilo que eu chamo de solitude, e você falar: Senhor, a sua presença está aqui, eu quero sentir o Senhor no meu espírito, eu só quero te contemplar, Senhor, eu só quero te adorar, eu só quero estar na sua presença, porque a presença de Deus é tudo. Quando ele fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em Mateus 6,33, ele está dizendo: busque só a mim, porque coisas eu vou te acrescentar. É por isso que Lucas capítulo 5, Jesus primeiro trabalha com Pedro na estrutura do reino. Jesus entra no barco de Pedro, chama Pedro, Pedro entra naquele barco, Jesus faz o quê? Prega o Evangelho. Jesus prega o Evangelho. Eu fico imaginando Simão, que tinha uma noite horrível, que não pegou nada, estava sem dinheiro, sem produtos, sem peixe. Ele mesmo disse para Jesus: Senhor, pescamos a noite toda e nada pegamos. Depois que Jesus trabalha em Pedro o reino, a missão e pessoas, aí Jesus fala: Pedro, agora vem cá, vamos falar de negócio agora? Vamos falar de negócio, Pedro? Joga a rede ali, ó, enche o barco. Agora que você encheu o barco, eu quero falar de outra estrutura para você em relação aos negócios. Compartilha, chama o outro barco. Porque para servir a Deus existem princípios, existem construções, nós vimos aqui algumas hoje, que precisam ser feitas dentro de nós, para que nós estejamos em santidades e servamos a Deus, para que nós demos frutos que permaneçam. Você quer a tua oração atendida? Dê frutos que permaneçam. Paga um preço, porque graças a Deus os nossos pastores têm sido assim, valentes conosco, de compreender o que é atender uma pessoa, o que é investir na vida de uma pessoa, o que é ligar para uma pessoa, o que é você acordar. Hoje eu acordei 6 da manhã, mandei 10 mensagens para pessoas, que o Espírito Santo me deu o nome e a mensagem, para mandar para cada um. Eu fui mandando de um por um. Eu ficava ali, a hora que eu via que o telefone do cara estava online, eu mandava. Acho que alguns eu mandei sem estar online mesmo. Se está no barulhinho, o cara acordou. Nós investimos em pessoas. Nós amamos pessoas. Eu falei para o Samir ontem que Deus me deu uma... O Espírito Santo falou algo muito forte comigo essa semana, porque eu estava no meu gabinete pastoral e uma pessoa virou e falou para mim assim: Pastor Otoni, sabe o que me chama atenção aqui nessa igreja? Eu falei: o quê? Ela falou: o que chama atenção minha aqui é que não foi uma obra social do Esquadrão da Vida que nasceu da igreja.
Foi a igreja que nasceu de uma obra social que é o Esquadrão da Vida. Então a igreja ela já nasceu com a genética de investir em quem? Em pessoas. Porque quando Jesus está contando essa parábola do Evangelho de Mateus, capítulo 20, Jesus está falando que o reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu para contratar pessoas para trabalhar na sua vinha. É como se esse pai de família fosse o próprio Deus. Jesus está dizendo: esse pai de família é o meu pai que está no céu. Esse pai de família está chamando pessoas, como o pastor Mendes entrou ontem na igreja. A partir de ontem, dia 5 de julho, dia 4 de julho, ele passou a integrar o corpo presbiterial da igreja Resgate. Mas nem por isso o Mendes vai ser um pastor cuja qualidade vai ser diminuída, porque eu e o Samir estamos aqui há 3 anos ou 12 anos e ele está aqui há um dia. Porque o salário que o Samir vai ganhar e o que eu vou ganhar e o que o Mendes vai ganhar é 1 denário, porque quem paga é ele. E ele faz com o dinheiro dele o que ele quiser, porque ele é o dono da vinha. Agora, Samir, Magali e Débora, é óbvio que nessa caminhada do vinhateiro, o que ele enfrentou lá no versículo 12, vou achar aqui, ó. Ao chegarem os primeiros, no 10, pensaram que receberiam mais, porém também receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa. É lógico que essa estrutura, e nós, o Samir e eu, nós não vamos sair dessa estrutura, porque ela é bíblica e ela vai ser aplicada que doa quem doer. Essa estrutura vai gerar um desconforto para alguns pastores, vai gerar um desconforto para alguns líderes, vai gerar algum desconforto quando vem aqui um Diego pregar e o cara acha, porque ele tem 50 anos de idade, é ele que tem que pregar. Mas eu quero dizer para você que Deus usa Samuel com 7 anos de idade. E se o Espírito Santo mandar a gente pôr Samuel para pregar aqui com 7 anos de idade, você pode ter certeza que o microfone vai ser dele. Porque nós não somos religiosos, nós não somos fariseus, nós não somos sacerdotes do sinédrio judaico. Nós somos a igreja do Deus vivo, movidos pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que a igreja está crescendo com pessoas qualificadas no Evangelho, pessoas capacitadas, pessoas íntegras, de mão habilidosas. O Mendes, ele congregou 17 anos com o pastor Gil Negrão e com o pastor Paulo Murbach, homens de Deus, homens cheios da doutrina dos apóstolos, homens compromissados com a Bíblia Sagrada, que não abrem mão de princípios. Então ele é um homem preparado. Mas o que o Senhor falou para mim em relação a ele é: Mendes, você foi sedimentado na comunidade cristã, agora Deus quer te levar para uma outra etapa, a etapa do crescimento, e essa etapa tem que ser com o Resgate. Mas é porque o Resgate tem o Otônio, tem o Samir, ou tem o César agora, ou tem... Não. É porque o Resgate, ele tem procurado realmente ter mãos habilidosas e coração íntegro. Dentro de toda a nossa tortuosidade, dentro de todo o nosso aprimoramento, porque nós estamos em um processo de santificação até o último dia da nossa vida. Nós entramos pela porta que é Jesus para atingir o alvo que é Cristo, mas da porta até o alvo nós temos um caminho que nós estamos todos os dias nos aperfeiçoando. Só teve um homem na face da terra que foi batizado e que não pecou, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele foi tão literalmente obediente. O livro de Hebreus diz ali que ele obedeceu pelo tanto que sofreu. Ele foi tão obediente que o batismo, quando você estuda a doutrina do batismo, você entende que o batismo é a confirmação visível daquilo que aconteceu no teu eu invisível, quando você confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, quando você o recebeu como Salvador, você ganhou uma vida nova, novidade de vida.
os seus pecados foram perdoados, você recebeu a remissão de pecados, você foi transportado, como diz ali em Colossenses, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você foi feito, de 2 Coríntios 5, de inimigo de Deus para amigo de Deus. Você foi feito ali de filho da ira, para João 1,12, filho de Deus. Houve uma mudança estrutural, houve uma mudança espiritual na tua vida. Todavia, a tua mente, ela é uma mente que ela vem recebendo todo um conceito mundano. Efésios 2 fala disso. Havia em mim, antes de Jesus, uma mentoria de espíritos malignos. Efésios 2. Havia uma influência do mundo que jaz no maligno. Havia uma influência das maldições hereditárias, dos meus hábitos de vida antigos, derivados do meu pai, do meu avô, da minha mãe, do modo como eu vivia. Eu fui construído numa plataforma de trevas. Então, tendo conhecimento de Cristo, a palavra, o verbo que fez carne, se materializa para mim. O Espírito Santo, João 16,8, vem e me convence da verdade, da justiça e do juízo. Eu decido, como diz Romanos 10, versículos 9 e 10, a confessar Jesus como Senhor da minha vida, meu Salvador. E Romanos 10, 13 diz que aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Então eu entro no reino, todavia dentro do reino, por causa das estruturas velhas que estavam em mim e que ainda estão em mim, eu vou entrando num processo de santificação, de graça em graça, de glória em glória, de fé em fé. Vou caminhando para a varonilidade de Cristo, copiando o modelo de Jesus, buscando tê-lo como o meu líder, como o meu mestre, como o meu... Como é que é quando as meninas botam lá o cartaz daqueles caras bonitão na parede? Eles são meu ídolo. Jesus, o meu tudo, o comportamento dele, as reações dele, a fala dele. E como ele era sábio, como ele era maravilhoso, como ele era extremamente inteligente nas conversas. Quando Pilatos diz para ele: tu és o rei dos judeus, ele responde para Pilatos: tu dizes, é você que está falando. Quando indagam ele acerca do imposto, ou da oferta, ou do dízimo, ele manda pegar uma moeda da boca de um peixe, e daí as pessoas dizem: e aí? Aí ele pega aquela moeda, ele olha e diz assim: o que está desenhado aqui? Aí está desenhado a efígie de César. O pastor César diz que gosta dessa parte da Bíblia. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu também chamo o Tony César, viu, pastor? Então nós vamos entrando nessa estrutura. Nós vamos... Marlon César, puxa vida. Está difícil, irmãos. Nós vamos entrando nessa estrutura e daí nós vamos nos aperfeiçoando. Presta atenção, em nome de Jesus. Não espere você ser perfeito para entrar na seara para colher. Não espera não. Deixa eu dizer para você, o Espírito de Deus encheu Aitofel e a Eliabe. Êxodo 31. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito de Deus e começaram a fazer a arca da aliança, a mesa, a bacia, a roupa, o incenso, o óleo. Já pensou, irmãos? Você anoitecer sem saber fazer nenhum arroz, e no outro dia você sabe fazer um monte de coisa, porque você tem habilidades manuais, porque o Espírito de Deus te encheu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Salmo 78, o Espírito de Deus somente encheu Aitofel e Eliabe, porque eles tinham um coração íntegro, porque o Espírito Santo não entra em coração escuro, em coração sujo. Existem requisitos para você ser um trabalhador da seara. Mas em nome de Jesus, entenda que você está num processo de santificação, sem o qual ninguém verá Deus. Busca se corrigir, pergunta para o Espírito Santo o que está errado com você. A gente sabe o que está errado conosco. Pede ajuda para Ele, Ele vai te capacitar. Mas por favor, em nome de Jesus, eu quero que você compreenda o que a Igreja Resgate está vivendo hoje. Nós estamos vivendo um crescimento vertiginoso no meio de uma crise financeira e de uma pandemia mundial de isolamento social. Porque quem governa a Igreja Resgate não é o Bolsonaro, nem o governador do estado e nem o Marcos Trade. Quem governa a Igreja Resgate é o Senhor e nosso amigo Espírito Santo.
Ele é o nosso governo. Ele é nosso escudo e broquel. Você que tem empresa, você que tem um trabalho, eu quero que você ore hoje, a hora que você chegar na tua casa, e diga assim: Senhor, governa minha empresa. Todo mundo aí está vendendo nada, mas o Senhor vai governar minha empresa, eu vou vender. Porque Deus é o Deus do sobrenatural. Deus é o Deus do extraordinário. Deus é o Deus do milagre. Eu me lembro que quando começou a pandemia em março, a nossa irmãzinha Ana Marcon falou: pastor, eu fui demitida. Eu falei: eu vou te dar uma palavra aqui no celular, eu não vou apagar, eu vou deixar essa palavra. Eu mandei para ela uma palavra, falei: ó, sabe o que o Espírito Santo falou para mim na hora que você foi demitida? Que Deus te abençoou, porque você vai trabalhar menos e vai ganhar o dobro. Passados 3 meses ela me mandou aqui: pastor, estou trabalhando em casa, conheci um empresário aí na área que eu trabalho, estou ganhando o dobro do que eu ganhava e trabalhando a metade do tempo. Meu Deus, Deus é o Deus do sobrenatural. Nós precisamos ter coragem de desafiar nós mesmos, de nos desafiarmos, porque às vezes a gente fica com medo de mudar de lugar. Deus está querendo mudar você de lugar, Deus está querendo dar uma estrutura nova para você, mas você está com medo. Eu vou dizer uma coisa para você: a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, e a Bíblia diz que Deus te amou de tal maneira que Ele deu o Filho dEle, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero dizer para você que Deus, Ele está falando com você, porque tudo fala. Essa frase é do Judá Bertelli: tudo fala. Deus está falando com você, seja sensível. Deus falou com o Samir, Ele me chamou para unir com ele. Deus falou com o Joelson, ele se uniu à Igreja Resgate. Deus falou com o Emerson aqui da UANA, ele está unido à Igreja Resgate. Deus falou com o pastor Betinho em Coxim. O pastor Betinho é um menino que passou pelo Esquadrão da Vida, ficou 27 dias internado, usuário de crack, mais de 10 anos. Passou 27 dias no Esquadrão da Vida, na verdade 26. Ele foi para Coxim, com 1 mês de Coxim, o pastor pegou a chave da igreja e falou: está aqui, Betinho, cuida da igreja aqui. Ele falou: o senhor está louco, pastor? Eu acabei de sair do crack, cara. Fiquei no esquadrão nem 1 mês, cara. Eu voltei para... Se você me der a chave da igreja, quem que vai congregar comigo? Quem que vai acreditar num drogado, num usuário de crack? Porque os homens não acreditam nas pessoas. Mas eu vou dizer para você: Deus acreditou no Betinho. A Igreja Resgate de Coxim é a igreja mais relevante de Coxim. O Betinho ontem batizou mais 2 almas. A única igreja de Coxim que trabalha com morador de rua, com drogado, com um beberrão, com mendigo, com pobre, com lascado, é a Igreja Resgate. Porque essa igreja, ela tem uma identidade. Deus acreditou no Betinho. Deus acreditou no Diego. Diego é pastor da Igreja Resgate. O testemunho dele é forte. Deus acreditou no Davi. Deus acreditou no Bruno, um menino que tem dado testemunho. O Bruno é um menino que ele dá testemunho calado, ele quieto, ele dá testemunho, porque Deus acredita em nós. Então eu quero dizer para você que o que Deus está trazendo na mensagem hoje, pode vir aqui, pastor Samir. O Senhor, Ele está dando uma mensagem hoje para você compreender o quanto você é importante para o reino de Deus, o quanto uma palavra que você libera é importante. Eu estava conversando, irmãos, ontem eu fui cortar o cabelo, e eu estava conversando com o cabeleireiro. O que aconteceu com ele? Ele viu um homem na rua, mendigo, com a barba bem aqui, todo cabeludo. Ele parou, desceu, foi lá. O cabeleireiro é o Diego que me indicou, é o Valdir. Ele parou o carro, desceu, foi lá, falou: você não quer ir cortar o cabelo no meu salão? Eu vou fazer a tua barba, o teu cabelo.
Aí ele começou a conversar com aquele homem, o homem estava bêbado. E ele começou a conversar, foi ministrando. Ele falou, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Você não quer se libertar dessa vida não? O cara falou, eu quero, cara, mas quem que vai me ajudar? Ele falou, eu tenho um lugar aí. Aí ele fez uma conexão, levou o senhor lá para o esquadrão da vida, ele se libertou da bebida. Uma palavra, um cabeleireiro, um barbeiro. Hoje é mais chique chamar de barbeiro, né? Barbearia, né? Ele liberou uma palavra, ele não ficou ali dando estudo bíblico para aquele homem, ele liberou uma palavra. Eu quero que você essa semana libere uma palavra sobre a vida de alguém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, libera uma palavra na vida de alguém. Porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. E nós estamos rogando ao Pai da seara que mande ceifeiros para a seara. Amém? Vamos aplaudir Jesus porque Ele é demais, né? Já falei. Amém, igreja. Ei, som. Vou nem perguntar, né? Todos foram abençoados, né, queridos, com essa palavra, né? Deus é bom, amém, queridos? Deus é bom o tempo todo, amém? Eu queria falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Como eu estou à frente de um trabalho, que é o Projeto Social Resgate, então eu não posso deixar de falar desse trabalho, que tem abençoado muitas pessoas. Nós vamos passar o vídeo? É isso? Nós tivemos agora, essa semana, queridos, só para vocês entenderem, só essa semana, quarta-feira, nós entregamos 20 cestas básicas num bairro muito carente, chama Teruel. É Teruel Filho, parece, acho que é isso, né? Teruel Filho, perto do Dom Antônio. E ontem nós entregamos mais 30 cestas, totalizando 50 cestas básicas. Montamos um barraquinho para uma pessoa, construímos praticamente um barraco para uma família, que é uma jovem com 4 filhos pequenos, e roubaram tudo que ela tinha dentro da casa, não tem piso, não tem teto, não tem... Queridos, só uma lona mesmo, que essa mulher com 4 filhos, é onde, conforme eles vivem. Daqui a pouco vamos mostrar ali. Vamos ver se mostra essa moça. Eu adotei ela como minha filha. Esse foi ontem. Ontem teve lá o pastor César, pastor Miguel, pastor João, Letícia, pastor Miguel, homem de Deus, queridos. Põe uma pobreza total, queridos, em todo aspecto. E a gente não leva só alimento, não, a gente leva cura. Esse homem aí, a perna dele esticou 3 centímetros, a hora que eu estava orando por ele. Esse rapaz é com depressão, esse barraco, queridos, toda a família, queridos, doente, toda a família. Amém. Tem a casa da Edneia, qual é o nome dela, Olê? Adriele, isto. Mas amém. Dessa Adriele, deixa eu falar um pouquinho dessa Adriele. Essa Adriele, queridos, onde a gente reformou o barraquinho dela, os meninos do esquadrão foram lá, compramos as telhas, compramos cimento, e quando nós entregamos as cestas básicas, os meninos do esquadrão reformaram a casa dela, colocaram telha nova, colocaram piso, ajeitaram tudo a casa dela, para você ver a alegria daquela moça. Ela tem 4 filhos, 4. E o esposo dela não está lá, não estava lá, a gente não conheceu. E ela falou assim para mim assim, pastor, o meu marido pediu para mim tirar esse piercing. Tem um piercing, acho que aqui, outro no nariz. Eu falei, por que você não tira então e não agrada seu marido? Faça isso. Ela falou, é mesmo? Eu falei, faça isso, agrada seu esposo. Ela falou, então eu vou fazer. E hoje ela mandou uma foto para mim dizendo assim, pai, ela me chama de pai já. Ganhei uma filha e 4 netinhos, de bandeja. Ela mandou uma mensagem para mim hoje e falou assim, pai, ó como que eu estou. Ela mandou uma foto dela sem o piercing. E sabe que aquilo agradou tanto o meu coração de ver assim,
que as pessoas elas estão carentes do quê? De pai, de uma palavra, de um abraço, de um carinho. Queridos, a gente pode fazer muito mais. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Eu peço que você que possa nos ajudar, nos ajude nesse trabalho. A gente quer fazer um trabalho diferenciado. Hoje, ela mandou também uma mensagem, viu, Letícia? Ela já mandou para mim com o nome, são 28 barracos para pedir para fazer uma pesquisa. Quando eu falo barraco, alguém já foi em barraco? Alguém aqui já foi em alguma favela? Estou falando barraco, que é barraco assim, é lona e não tem piso na casa, e assim uns quadradinhos bem pequenininhos, onde moram 4, 5, 6 pessoas num. Aí a gente vê o governo falando assim, fique em casa. O duro, como que fica em casa uma família dessa, Tony? Sinceridade, pastor, um quadradinho assim, ó. O João entrou comigo, cadê o João? O João está aí? Um quadradinho assim, cara, você vê sabe, aquele junto comida, com colchão, sabe? Então, assim, é muita pobreza. Então, a gente quer começar a fazer um trabalho diferenciado. Então, o que nós vamos fazer? Em vez de ficar levando cesta básica para vários lugares, então, vamos adotar um bairro. Então, eu pedi para ela, falei, conta quantos barracos são, e a gente vai procurar serviços. E hoje ela mandou para mim, são 28, pastor Otoni, 28 barracos, porque se a gente pega um lugar só, viu, César, conforme nós falamos, o que nós vamos fazer? Além de nós levar o alimento, podemos dar uma assistência, né, para aquelas famílias, para aquelas crianças, levar, sei lá, pula-pula, leva as pessoas, quem quiser lá, pintar as crianças, brincar. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode fazer com essas crianças. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Essas cestas básicas que sobraram são poucas. A gente vai estar entregando para algumas famílias do Esquadrão da Vida, que já estou com uma lista enorme, essa semana já vai tudo embora. Mas, em nome de Jesus, esse semana nós vamos arrecadar mais, vamos juntar mais umas 100 cestas no mínimo aí, e vamos continuar fazendo trabalho, roupa, calçado, brinquedo, quem tiver nos ajude. Quem quiser comprar, a gente vai precisar, não sei se o nosso pula-pula está funcionando no esquadrão, vamos ter que reformar, mas enfim, amém? Eu quero também falar do trabalho da Shirley, que é o projeto Águia, queridos. A Shirley, ela ganhou, é isso, Shirley? Uns cobertorzinhos, é isso? Uns cobertorzinhos são... Bem mais pertinho aqui, Shirley. E para encerrar, cadê o João? Depois você chama o João para mim, não deixa o João fugir, não. Mas nós continuamos preparando o alimento. Aí, pastor Miguel, aquela bênção que vocês viram ali que ajuda, ele nos ajuda, né? Ele nos ajuda assim, ele nos ajuda no projeto Águia também. Ele estava ali com o pastor mostrou na distribuição das cestas básicas. E o que nós estamos arrecadando agora são cobertas, são mantinhas. Eu fiz um apelo nas redes sociais para conseguir essas cobertas, e uma pessoa que é o juiz, que o pastor conhece, né, o José Henrique, ele passou um contato para mim de uma colega dele, e essa colega ela importa, né, e ela conseguiu as cobertinhas para mim. Ela tem uma entrega para fazer para um cliente, e ela vai disponibilizar 50 cobertinhas para mim, no valor de R$18. Então, aí eu pedi para o pastor Samir hoje, falei, pastor Samir, me dá uma força aí para a gente, né, divulgar. Se alguém quiser contribuir, ajudar, né, abençoar aí com as cobertinhas, né? Nós já temos várias, mas eu creio que está me faltando ainda umas 15 ou 16 para atingir as 50. Amém, pastor? Só para me entender, a pessoa vai comprar, vai pagar a coberta para levar para quem precisa, é isso? Não, eu tenho que arrecadar, eu vou comprar. Eu sei, mas, por exemplo, eu quero comprar uma coberta. Essa coberta é para mim ou é para ajudar, para você distribuir?
Então as pessoas têm que entender isso, tá bom. Ó, então você vai adquirir, você vai comprar e ofertar essa coberta para levar na rua, exatamente. Amém. É só para ficar bem esclarecido, porque você pode entender que é para ela comprar. Amém, querido? Então, assim, R$18 você vai comprar uma coberta e você vai aquecer uma pessoa que precisa. Amém? Vamos contar, são 15. Quantos que ela falou que falta? Só 15. Em nome de Jesus vai ser às 15 hoje. Amém, querido? Eu fico com 5 já. Pronto. O Bruno já fica com 1. 6. Hã? Então, acabou, já fechou. Amém? Glória a Deus. É isso aí, querido. Esse trabalho é bom por causa disso, queridos. Porque é fazendo a obra. Amém? Cara, eu tenho um chamado lindo. Deus me deu um chamado legal, lindo, que além de fazer a obra, enviar pessoas para missões. Vem aqui, Diogo vem aqui, Diogo não. Vem aqui, João, pastor João. Vem aqui, Letícia. Vem aqui rapidão, para a gente encerrar um de cada lado. A minha missão, cara, sabe o que é? Eu não faço, mas põe os outros para trabalhar. Eu sou enviador de missionários. Eu vou enviar, eles vão agora para a Síria e para o Iraque. Eu vou estar enviando os 2 agora. E eu quero que vocês me ajudem. Ei, pastor Otônio, vamos enviar para fazer missões agora. Queridos, ó, é novembro do ano que vem, né? Novembro, né? Novembro do ano que vem, 2021, eles vão estar indo para a Turquia, só que eles estão indo para o assentamento onde tem o maior número de refugiados no mundo, que a maioria está na Turquia. Eles vão fazer um trabalho nesse acampamento, nesse lugar de refugiados. E vão também para a África. Só que para fazer missões depende da nossa ajuda. Amém? Então eu quero contar, nós vamos fazer um almoço agora no mês de agosto, tá? E depois nós vamos fazer outro no ano que vem, pastor, para arrecadar fundos para poder enviar o João e a Letícia para essa missão. Amém, queridos? O Iraque e a Síria vai ser depois, né? Agora é a África só. Amém? Mas eu quero contar com a ajuda, acho que o almoço vai ser R$20, é isso? Vamos fazer o convite e a partir da semana que vem a gente vai começar a vender. Amém? E quem também quiser ofertar na vida dele, eles precisam fazer um caixa. Amém? Está aqui nosso João e Letícia, nossos missionários. Que Deus abençoe. Amém? Vão embora. Vamos encerrar o culto? Amém? Vamos colocar de pé, igreja? Quem está aqui pela primeira vez? Só faz assim com a mão. Veio pela primeira vez. Lá no fundo, amém, amém, irmãzinha. Glória a Deus. Faz assim com as mãos, de quem está recebendo. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo cada vida que vier aqui nessa noite. Cada pessoa que está nos assistindo também nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós já fomos abençoados com essa palavra rema, essa palavra, meu Deus, ó Pai, porque a palavra tem poder para curar, para libertar, para transformar nossas vidas, nosso caráter, nosso interior, Pai. Muito obrigado por essa palavra. Deus, eu quero agora, em nome do Teu Filho amado, abençoar a Tua igreja, declarar uma semana abençoada, uma semana, meu Deus, ó Pai, ó Deus, o qual os teus filhos, meu Deus, ó Pai, venha prosperar, eles venham alcançar seus objetivos, meu Deus. Pai, eu creio em tudo aquilo que o pastor Otônio falou, é nesse tempo difícil, de crise, porque quando nós estamos em Cristo, papai, nós não temos como passar pela crise, porque nós passamos glorificando a Deus e sabendo que a vitória é certa em nome de Jesus. Eu abençoo cada vida, cada lar, cada família que é representado, Pai, em nome de Jesus, e te peço, Senhor, ó, a cura física, mental, espiritual, emocional, financeira, em todas as áreas. Pai, abra portas para quem está desempregado. Pai, eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, pela cura do pastor Edu, meu Deus, que está internado no hospital. Te peço, meu Deus, que ele saia hoje, meu Deus, vendo, meu Deus, ó Pai, aquele áudio dele. Pai, ele está lá no hospital com Covid, meu Deus, e ali ele mandou um áudio cantando, glorificando a Deus, falando o quanto o Senhor é bom e o quanto Ele te ama, meu Deus. Pai, meu Deus, que fé daquele homem, Pai. É isso que nós precisamos, porque nós sabemos que o poder da cura, da libertação está no Senhor, Pai. Então ajude não só o Edu, mas todas as pessoas que estão aí, foram infectadas, meu Deus, não só com Covid, mas com outras enfermidades, doenças, meu Deus, que estão nos leitos dos hospitais. Pai, eu te
peço por toda a equipe médica, por todas as pessoas, os profissionais, meu Deus, da saúde, meu Deus, que estão na linha de frente, meu Deus, Pai, eu abençoo e peço ao Senhor, guarde e proteja essas pessoas, meu Deus, que são os guerreiros, meu Deus, ó Pai, que não se encovardaram, mas estão ali à frente do trabalho, servindo, sabe, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor quer que eles façam, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo, Papai, e te peço pela cura e por aqueles que perderam suas vidas, meu Deus, pelos familiares que perderam seus entes queridos. Eu te peço que o Espírito Santo venha consolar, confortar o coração dessas famílias, em nome de Jesus. Assim eu abençoo a tua igreja e te peço na paz do Senhor, que todos tenham uma semana abençoada. Amém, igreja? Que o Papai os abençoe em nome de Jesus.